suas Bíblias em Atos, capítulo de número 15. Será a exposição da última sessão deste capítulo, versos 36 até o verso de número 41. Atos, capítulo 15, versos 36 a 41, assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, a Tua palavra está aberta para ser exposta neste momento. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e que me uses para o louvor da glória do Teu nome na exposição da Tua palavra. Fala, ó Deus, ao coração da Tua igreja, dá-me vigor espiritual, vigor físico, e que a Tua palavra seja exposta com clareza e que possamos nós aqui sermos instruídos pelo Senhor. É o que te peço, Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós acabamos de cantar o Salmo de número 133, a B, da nossa Comissão Brasileira de Salmodia, que fala sobre uma bendita comunhão. Não é? Um salmo que fala belamente, como é bom e agradável, bem suave sim, que vivam juntos os irmãos em preciosa comunhão. É como o fino óleo que sobre a cabeça está, cai sobre a barba e desce a gola das vestes de Arão. É qual o orvalho do Hermon descendo em Sião, ali a bênção ordenou, vida para sempre. Amém. Que bendita comunhão. E quanta bênção há na bendita comunhão do povo de Deus. O nosso Senhor ama a comunhão dos santos. O Senhor ama a unidade do povo do Senhor. O Senhor ama a unidade do seu povo. O Senhor ama isto, né? Nós até mesmo vimos na pergunta de número 63 do Catecismo Maior, quando um dos privilégios da igreja visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é desfrutar da bendita comunhão dos santos. Que privilégio! Não é? O serviço mútuo, a caminhada lado a lado, a disposição para abrir mão dos seus próprios interesses em prol do interesse daqueles que estão ao nosso redor. Isso é o que a palavra do Senhor, irmãos, requer de mim, de ti, e isso o Senhor Deus requer de nós, a comunhão, a amizade, o companheirismo, a comunhão bendita e alegre em todo o tempo, do Antigo ao Novo Testamento. É isso que Deus ele requer de todos nós em geral e de cada um de nós em particular. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, nós sabemos que no meio da nossa caminhada, fora da igreja, dentro da igreja, surgem problemas. No meio da igreja, fora da igreja, muitas vezes surgem contendas, muitas vezes surgem conflitos, muitas vezes surgem problemas. Esses problemas, eles podem surgir em razão de problemas reais, promovido por alguém que é rixoso, por alguém que quer provocar a inimizade, por alguém que quer provocar problemas. Isso, de fato, pode acontecer e não poucas vezes aconteceu na história da igreja, quando muitos, em toda a sua loucura e no desejo de fazer com que a problema surja no meio do povo, provocou realmente contenda. Foi o promotor de algum tipo de divisão, de algum tipo
de cisma. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus, ele aborrece esse tipo de coisa. O Senhor, ele reprova esse tipo de procedimento. O Senhor, ele não aprova aqueles que vivem planejando ou promovendo contendas. Quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, capítulo de número 6, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 16, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Vimos em Filipenses capítulo 2, verso número 14, que uma coisa que não deve existir é murmuração e contenda no meio da vida daqueles que procuram desenvolver a sua salvação. Contudo, irmãos, como mencionei, problemas surgem, divergências e discussões podem surgir, e isso pode nos conduzir, muitas vezes, à divergência tal, a discussão tal que pode nos levar a uma separação. E nem sempre é necessariamente por razões inerentemente pecaminosas. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler em Atos capítulo 15, irmãos, de versos 36 a 41, nós encontraremos um exemplo disso. Uma passagem curta, mas ao mesmo tempo debatida e discutida. Uma passagem curta, mas que nem sempre é tão fácil expor ou tratar. Uma passagem curta, que muitos certamente, se pudessem escolher, pulariam, para não ter de tratar sobre o que particularmente nós encontramos aqui. Mas, em meio à palavra do Senhor, em uma pregação sequencial expositiva, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é encarar textos que nós não gostaríamos de encarar necessariamente. Foi assim quando eu fui expor Marcos capítulo 13, por exemplo. Difícil. Mas eu tinha que expor Marcos capítulo 13. Eu não podia pular. E assim, com tantas passagens na Escritura, irmãos, quando nós nos dispomos a expor todo o conselho de Deus, somos chamados a nos deparar com passagens assim. E a palavra nos diz, iniciando o verso 36, de uma forma muito maravilhosa, nós encontramos o desejo expresso pelo apóstolo Paulo. Nós estamos aqui, irmãos, ali iniciando o que nós chamamos de a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo já havia, junto a Barnabé, feito tantas coisas, tanta obra, tanta proclamação do Evangelho, igrejas plantadas, ministros ordenados ali, presbíteros conduzindo a igreja, a obra avançando grandemente. Vimos que surgiu um problema. A heresia adentrou a igreja. Homens maus dentro da igreja estavam promovendo um falso ensino. Vimos como a igreja de Cristo procurou tratar aquilo. Uma vez que o problema não pôde ser tratado no meio de um concílio menor, de um conselho local da igreja, isso teve de ser levado a um concílio maior, geral da igreja. A igreja de Cristo se reuniu em Jerusalém para tratar de um assunto fundamental. O evangelho de Cristo estava em jogo. A verdade de que o homem é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, estava sendo corrompido. Mas a igreja do Senhor, por meio de deliberações, discussões, orações de vida piedosa e através de uma decisão coerente com a verdade do Senhor, chegaram à conclusão de que aqueles homens estavam errados e que o evangelho do Senhor deveria ser preservado e também estavam dispostos a manter a unidade da igreja. Cartas foram enviadas para as igrejas, homens são chamados para isso, e nós vimos que alguns homens são levantados para que pudessem ir até as igrejas para enviar então ali as cartas. E nós vimos que homens foram, além de Paulo e Barnabé, um homem chamado Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, foram enviados para as igrejas. Estes homens, Judas e Silas, que eram também profetas, como nos diz o versículo de número 32 do capítulo de número 15. Eram ministros do Evangelho de Cristo, homens chamados por Deus para o serviço à igreja. E então esses homens estão ali. Então acontece de um deles voltar, um deles então volta para Jerusalém, mas o outro decide ficar.
Nós vimos como isso aconteceu ali. Silas decide permanecer e seguir então viagem. Decide seguir rumo à obra do Senhor. E ele decide ficar ali junto a Paulo e Barnabé em Antioquia da Síria. Sabemos que eles, depois de lerem a mensagem e a igreja tendo recebido aquilo ali com muita alegria, Paulo e Barnabé, diz o verso 35 do capítulo 15, demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então note, estavam ali juntos, servindo a Deus, com os mesmos propósitos, com o mesmo desejo sincero, com o mesmo empenho, unidos na doutrina que para eles era inegociável, sobretudo a doutrina do Evangelho livre da graça do nosso Deus. Mas até o versículo número 35, nós encontramos essa unidade e ainda estendida para o versículo de número 36 do capítulo de número 15. Quando nós chegamos ao capítulo de número 15, verso 36, nós encontramos as seguintes palavras. Alguns dias depois, isto é, alguns dias depois, algum tempo depois, temos aqui uma indicação temporal, algum tempo depois ali da reunião do concílio e do período em que estavam ali em Antioquia, disse Paulo a Barnabé. Aqui nós encontramos agora Paulo sendo colocado à frente. Nós encontraremos aqui, a partir dessa segunda viagem missionária, Paulo, apesar de mais jovem que o próprio Barnabé, sendo colocado como aquele que haveria de encabeçar aquela comissão missionária. Ele é alguém que está à frente daquele trabalho. E uma coisa, então, que Paulo passa a expressar, que é fruto daquilo que estava no seu próprio coração, é o seguinte desejo. Ele disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Então, o desejo de Paulo, expresso a Barnabé, é que eles voltem para as cidades que eles plantaram igrejas, cidades que já haviam passado para confirmá-las, e ele deseja ir lá mais uma vez. E deseja visitá-los. E deseja passar por elas para ver, nos diz o final do versículo 36, como passam. Então ele queria saber qual era o estado das igrejas. Como cada uma delas se encontrava naquele contexto. E aqui nós começamos a, mais uma vez, ver esse coração de Paulo disposto ao serviço à igreja e esse coração dele pastoral. De um homem que, mais uma vez, revela o desejo dele e o amor dele em estar junto às igrejas para, de algum modo, procurar saber como elas se encontram. Já se havia passado algum tempo. Ele precisa, então, passar lá para, de algum modo, supervisionar. Ele precisava passar lá para ver se os irmãos estavam bem ou não, na vida piedosa, no viver cristão, na conformidade com a doutrina, no conhecimento e amadurecimento nas verdades de Deus proclamadas uma vez a eles no passado, para ver se eles estavam vivendo de modo digno do Evangelho, para instruí-los, para exortá-los, para encorajá-los, para confirmá-los, como veremos que é o que haverá de acontecer no final desta sessão. Então, para confirmá-los, para fortalecê-los na fé e na caminhada com Cristo. Então, isso aqui é expresso no versículo de número 36. Esse é o desejo de Paulo, que certamente, irmãos, era de igual modo o desejo de Barnabé. Nós podemos inferir do texto que Barnabé, ele aceita a proposta de Paulo. Ele, semelhantemente a Paulo, deseja o bem das igrejas. Aqui, irmãos, nós já podemos de imediato pensar que isso nos traz uma lição que é de fundamental importância. E aqui nós podemos pensar primeiramente naquilo que diz respeito ao dever daqueles que são chamados para o ministério, para pastorear as igrejas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele amava a igreja, por essa razão ele volta a procurar, para procurar saber como estavam os irmãos. Isso é
um sentimento e uma postura pastoral aguçada do apóstolo Paulo, que nos constrange. Que constrange àqueles que são chamados para o ministério da palavra, porque se há algo em que nós muitas vezes falhamos, é no que nós chamamos de acompanhamento, de sentar, de visitas, de procurar então saber como está o estado da alma e a vida daqueles que foram confiados a nós. O apóstolo Paulo, junto a Barnabé, mesmo tendo eles sido perseguidos a ponto de ser apedrejado e Paulo ser considerado como morto, quase como morto, ainda assim, ele está pronto para voltar àqueles lugares, mesmo tendo perigos de vida. Alguém que revela que está muito mais preocupado com a obra do Senhor, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, do que com o seu próprio bem-estar. Então, a coisa que nós devemos entender, e é isso que eu devo entender e praticar como ministro do Evangelho, e isso vocês devem exigir de mim como pastor da Igreja de Cristo e daqueles que foram chamados a pastorear a igreja, pastores e presbíteros, em particular, o dever nosso de zelarmos por suas almas e irmos até vocês e conversarmos com vocês e procurarmos saber como cada um de vocês passam. É algo, irmãos, que nós não podemos de modo algum negligenciar. Nós veremos à medida que caminharmos pelo livro de Atos, como o apóstolo Paulo, ele vai revelar isso de modo mais intenso. Olha, por exemplo, de modo mais específico aqui, quando ele vai dizer lá em Atos, capítulo de número 20, verso de número 20. Ele tinha esse entendimento do acompanhamento que é necessário e do estar junto, não somente num trabalho público do ministério, mas no trabalho particular do ministério, visitando. Ele nos diz, capítulo 20, verso de número 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Esse texto é muito usado e tratado para falar abundantemente sobre o dever do ministério pastoral que envolve a visita pastoral. Isso, irmãos, é algo que é precioso. É algo que realmente nós muitas vezes negligenciamos, mas não podemos deixar de lado se nós realmente amamos o povo do Senhor. Porque nas nossas conversas no meio do caminho, aqui enquanto acaba um culto, enquanto subimos por ali, e então nós falamos um com o outro, e então pergunta, irmão, está tudo bem? E a resposta em geral é, está tudo bem, pastor. Irmão, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Mas nós sabemos, irmãos, que muitas das vezes que nós perguntamos isto, e muitas das respostas que nós recebemos assim, são superficiais. E veja, agora pensando num dever que não somente pesa sobre os ministros, mas sobre cada um de nós, o dever de nos preocuparmos com nossos irmãos em Cristo e de então irmos até eles para de alguma forma saber como passam. Então pensem que trata-se de um dever em particular e sobretudo dos ministros do Evangelho e presbíteros da Igreja de Cristo, daqueles que estão envolvidos no ministério e serviço diaconal, e daqueles que servem a Igreja de Cristo como membros comuns. Se tem algo que nós devemos nutrir e praticar no meio da Igreja do Senhor, é o procurar saber sinceramente sobre o estado dos nossos irmãos. E por que eu digo que essa pergunta em geral é superficial? Porque em geral, nós aparentemente, irmãos, não estamos realmente interessados em saber se a pessoa está realmente bem ou mal. E, em geral, nós respondemos, estou bem, quando na realidade não estamos. Estou bem, quando na realidade precisamos de algum tipo de auxílio ou socorro. Perguntas superficiais com respostas parciais e superficiais. Quando nós saberemos se realmente há um problema ou uma necessidade que precisa alguém ali de algum tipo de socorro ou ajuda? É quando nós sentamos com o irmão. É quando nós procuramos realmente nos envolver.
Mas se tem uma coisa, irmãos, que nós não estamos dispostos em geral, pastores muitas vezes, nós membros em particular, muitas vezes, é de se envolver. Então nós não queremos saber se realmente tem um problema, porque isso vai exigir de nós que nos envolvamos, e envolver-se cansa. Envolver-se é difícil. Envolver-se para ajudar, para encorajar, para animar, para consolar, para exortar é difícil. E então preferimos muitas vezes viver na ignorância dos problemas para que não tenhamos o difícil dever de realmente procurar ajudar aqueles que estão ao nosso redor, independentemente de qual seja a necessidade deles. Se física, com auxílio físico, se material, com socorro material, se espiritual, com o socorro necessário espiritual, se por instrução, com a instrução apropriada para edificação, instrução da mente e alimento do coração. Ah, irmãos, como é necessário que o Senhor nos ajude a que sejamos empenhados neste dever, que o Senhor me dê graça para envolver-me neste trabalho diligentemente, e a todos nós, irmãos, olhos atentos, para quando percebermos na face do nosso irmão algum tipo de abatimento, não ignorarmos, mas procurarmos saber de fato como passam, com o sincero propósito e o sincero desejo, não de descobrir problemas do irmão, não de descobrir o que se passa simplesmente pelo simples fato de sermos curiosos muitas vezes, mas com o sincero desejo de ajudar aquele irmão a progredir na fé e a ser confirmado cada vez mais na caminhada com Cristo. Esse é o desejo sincero de Paulo, e isso é uma expressão do amor dele pelas igrejas. Ele amava as igrejas. Ele amava o povo do Senhor. E nós todos precisamos, de igual modo, agir assim. Paulo e Barnabé nutriam, portanto, irmãos, este mesmo sentimento. Este mesmo dever estava posto sobre eles. E esta mesma disposição pairava, brotava, fluía do coração desses homens que amam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como diz o próprio apóstolo em Atos capítulo 20, foi comprada pelo sangue do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam ali para, como uma comitiva, como servos do Senhor, autorizados pela igreja, prontos a ir para servir aquele povo, confirmando a cada um, passando pelas igrejas. Isso até nos mostra um exemplo prático de quando plantarmos igrejas e tivermos trabalhos espalhados, como isso é um dever daqueles que foram chamados e conduzem os trabalhos a procurar e saber como os irmãos também passam e como estão, para que possam ser continuamente instruídos na palavra do nosso Deus. Então, irmãos, trata-se de um dever em particular meu, presbítero Tiago, os diáconos, os servos, membros da igreja, presbítero Marcos e tantos outros. E de cada um de vocês em particular, se preocupar com os seus irmãos. Mas note, irmãos, que apesar deles terem esse interesse, apesar deles nutrirem a mesma disposição, fundamentada na verdade de Deus, que impõe sobre eles este dever, nós perceberemos que nem sempre os planos que os homens traçam, por mais bem intencionados que sejam, está de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor tem os seus propósitos que são muito maiores e muito mais altos do que os propósitos nossos, ainda que sejamos bem intencionados. A intenção deles era boa, o plano deles era bom, mas Paulo tinha um pensamento em particular sobre algo que vai nos revelar a palavra, vai divergir do pensamento do próprio Barnabé. A palavra nos diz no verso de número 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Então, irmãos, o que é que nós encontramos aqui? Barnabé, amigo do apóstolo Paulo,
companheiro de ministério, está ele aqui agora querendo levar mais alguém junto a eles para esta segunda viagem missionária que envolve o pastorear, o visitar e o saber do estado das igrejas, dos irmãos, em particular de cada igreja que eles plantaram. Mas Barnabé, ele tem o desejo de levar alguém junto a eles. E este jovem, chamado João, que é João Marcos, ele já nos foi apresentado. No capítulo de número 13, nós vimos este jovem nos sendo ali revelado. João Marcos, ele é levado, ele é chamado para, é aceito por Paulo e pelo próprio Barnabé para o empenho e o envolvimento na primeira viagem missionária. E então este jovem, que está ali junto a eles, inicialmente se junta a eles de fato, como nos diz a palavra, nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4 do capítulo 13 de Atos. Enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. João Marcos. Para que você saiba, o evangelho que nós expusemos aqui, o primeiro livro tratado e exposto nessa igreja, foi o evangelho escrito por João Marcos. Mas o que é que nós encontramos, irmãos? Nós encontramos no capítulo 13, versículo de número 13, um problema surgindo. João Marcos, ele decide desistir. O capítulo 13, verso 13 nos diz: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não sabemos, irmãos, com certeza a razão de João Marcos desistir da missão. Mas o fato é que ele como que apostatou ou abandonou, deixou, rejeitou, separou-se deles. E veja, quando eu falo apostatou, não é que ele apostatou da fé, irmãos, mas é que ele apostatou ou abandonou, ele abortou a missão. Ele não vai permanecer junto a eles. Alguns sugerem por algum tipo de temor, que pode ter um temor indevido surgido no coração de João Marcos naquele contexto. Ou algum tipo de incompatibilidade, talvez, com o próprio apóstolo Paulo àquela altura. Ou algum tipo outro de problema, irmãos, que nós não sabemos com precisão. A Escritura não nos revela com clareza. Mas Barnabé, filho da consolação, ou filho da exortação, como a própria palavra nos diz, que é o que ele é chamado assim, ele decide que João esteja com eles, para aquele trabalho. E este jovem, João Marcos, tinha com Barnabé uma relação familiar. João Marcos era primo de Barnabé. Quem nos diz isso? O apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 4, verso 10, nos diz o seguinte. Colossenses capítulo 4, verso de número 10, as palavras iniciais nos dizem assim: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Então eles tinham uma relação de parentes, de fato. Eles se conheciam, eles tinham uma relação consanguínea. Então ele vai chamar este jovem para que ele esteja junto a eles naquele trabalho. Apesar de João Marcos ter abandonado eles, ainda assim ele considera João Marcos, àquela altura no campeonato, como alguém que estava apto para o serviço deles nessa segunda viagem missionária. Contudo, a palavra nos mostra que este era um pensamento particular de Barnabé. Paulo não concordava com isso. Olha o que diz o versículo de número 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. A palavra, então, irmãos, nos mostra claramente. Paulo, o apóstolo, aquele que estava como encabeçando esta missão, ele rejeita esta posição.
Ele rejeita a cooperação de Marcos. Ele reprova aquele tipo de pensamento. Ele não achava justo, nos diz a palavra. Por quê? Porque João Marcos havia se afastado desde a Panfilha, não os acompanhando na primeira viagem. Se ele não nos acompanhou na primeira viagem, por que razão ele nos acompanhará agora na segunda viagem, confirmando as igrejas para as quais ele não estava disposto a ir servir na primeira viagem? Para o apóstolo Paulo, irmãos, provavelmente, aquilo que fora feito por João Marcos foi algo muito grave. Foi algo digno de reprovação. Algo digno de deixá-lo, então, afastado. E parece-nos, irmãos, veremos, que não para sempre, mas pelo menos momentaneamente, naquela ocasião, aquela altura do campeonato, João Marcos não era de modo algum confiável para o apóstolo Paulo. E isso nos parece, irmãos, razoável. A postura do apóstolo Paulo a esta altura. Mas veja que essa oposição dele, e ele tem as suas razões para isso, vai então, Marcos sendo a causa disto, gerar um problema real entre o próprio Barnabé e o próprio Paulo. O texto nos diz no verso 39. Houve entre eles tal desavença. Veja, existiu entre eles uma briga, irmãos, séria. Existiu entre eles uma discussão realmente muito séria. Não foi pouca coisa, não. Houve inimizade ali naquela ocasião. Houve irritação. Um conseguiu, naquela ocasião, levar o outro à ira. E então, o texto nos diz que houve tal desavença que vieram a separar-se um do outro. Um se afastou do outro. A palavra nos diz que Barnabé seguiu levando Marcos com ele e navegou para Chipre, a sua terra natal. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Diz uma música e nos diz a palavra. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Ele decide então voltar para a sua terra. Ele decide então retornar para um lugar onde já havia um passado para ali seguir com a obra. E Barnabé segue em frente, apesar do problema que surgiu junto a Marcos. Mas Paulo, nos diz o verso 40, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo, ele voltou para a sua terra. Ele voltou para o lugar de onde ele viera. Ele voltou para os lugares onde as igrejas haviam sido plantadas para, de algum modo, ali seguir, como nos diz a palavra, confirmando as igrejas. Mas veja, irmãos, quando nós olhamos para esse tipo de discussão que surge, nós estamos diante, irmãos, de dois homens piedosos. Dois santos homens de Deus. Dois homens dispostos a entregar a sua vida pela igreja de Cristo. Dois homens, e porque eram homens, eram falhos, irmãos. Eles inclusive reconhecem isto. Eles sabem que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que os homens ímpios. Como diz a palavra, eles falam isto. Quando eles estão ali em Listra, nós encontramos a ocasião em que muitos querem colocá-los como se eles fossem deuses. Porém, ouvindo isto, o verso 14 nos diz do capítulo 14, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Veja, somos homens. Nós somos homens que estão, irmãos? Sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas paixões. Eles sabem, irmãos, que não são perfeitos. E aqui está a evidência disto.
Até mesmo os homens mais piedosos deste mundo, irmãos, podem chegar a um tipo de discussão, podem chegar a algum tipo de debate sério que pode fazer com que se separem. Então, nós não podemos, irmãos, e não devemos nos surpreender se algo desta natureza acontece no meio da igreja de Cristo, no meio de igrejas sérias, entre irmãos sérios, entre irmãos piedosos. Isso pode acontecer aqui. Isso pode acontecer nas igrejas do nosso presbitério. Isso pode acontecer na nossa denominação. E acontece abundantemente, irmãos. Então não podemos dizer que fomos pegos de surpresa se algum tipo de coisa desta natureza acontecer. Discussões que não chegam, então, a um denominador comum e, então, algum tipo de separação que não é necessariamente a separação inerentemente pecaminosa, pode ser muitas vezes por razões pecaminosas, contudo, aqui não nos parece ser o caso. Mas eles têm uma discussão. E sobre o caso, então, do próprio Marcos, quem poderia, irmãos, estar com a razão a esta altura? Quem estava com a razão? Estava Paulo com a razão ou Barnabé? E alguns estão inclinados a entender o seguinte: Barnabé, filho da exortação, filho da consolação, anteriormente já havia recebido Paulo como alguém muito generoso e disposto, então, a fazer com que as pessoas aceitem alguém que não é muito querido, não, como Paulo não era querido em Jerusalém. As pessoas desconfiavam dele, mas Barnabé chega lá e estende a sua destra. Agora está aqui Barnabé estendendo a sua destra a Marcos. Barnabé nos parece alguém muito disposto a receber alguém, apesar de algum problema que tenha sido gerado. Ele está pronto a dar uma segunda chance. Ele é alguém que está realmente empenhado nisto, porque, afinal de contas, o seu nome é Barnabé, filho da exortação ou da consolação. Então, ele age deste modo. E alguém pode pensar, Barnabé está sendo então brando, gracioso, amoroso com Marcos, ao passo que o apóstolo Paulo está sendo aqui um homem muito duro, agindo como alguém que não podem falhar contra ele uma vez só, que uma vez falhando, uma vez pecando contra ele, ele não vai admitir que essa pessoa seja aproximada dele mais, porque ele é alguém duro, ranzinza, chato, cabeça dura. Ele não cede de forma nenhuma. E veja, irmãos, se esse for o caso. Nós aprenderíamos, então, com o exemplo do próprio Barnabé, a sermos pessoas não prontas a, no primeiro erro de alguém, a considerarmos ele como desqualificado para seguir em frente conosco. Porque muitas vezes nós somos assim. Nós estamos prontos para reprovar a pessoa no primeiro erro e considerá-la como inútil, mas não somos assim com as nossas próprias falhas. A medida que usamos para julgar os outros, não a medida que usamos para julgar os nossos próprios atos. E então acabamos rejeitando completamente, mesmo a pessoa tendo falhado conosco uma vez só. Não há conversa. Fez isso, estou fora. Pisou no meu pé, caia fora. Fez isso que eu não concordo, desapareça. Não quero nenhum tipo de contato com você. Alguns imaginam que Paulo estaria agindo aqui deste modo. E reprovam então esse tipo de pensamento, ou esse tipo de atitude, que certamente seria reprovável. E louvável seria então o coração generoso de um homem que está disposto a dar uma segunda chance a alguém, apesar do seu tropeço, que seria Barnabé. Outros irmãos, contudo. E me parece ser esta a postura adequada, ou a interpretação mais próxima do que provavelmente aconteceu. O apóstolo Paulo, irmãos, nos parece que não está sendo aqui alguém demasiadamente duro. Parece-nos razoável. O apóstolo Paulo não considera aquela atitude de Marcos como uma atitude simples. Ele diz que não é justo.
certamente considera o erro de Barnabé como um erro grave. E então ele vai se opor. E por que, irmãos, nós podemos imaginar que a postura de Paulo foi a mais adequada do que a de Barnabé? Veja, o apóstolo Paulo, semelhantemente a Barnabé, estavam com as mesmas motivações e propósitos. Eles estavam desejando o avanço do reino e o serviço à igreja de Cristo. Mas Paulo, em vendo a falha de João Marcos, ele está certamente preocupado em João Marcos se unir a eles e abandoná-los, porque isso foi o que ficou revelado em primeira ocasião, e preocupado, sobretudo, com as igrejas em particular e com o avanço do reino e a propagação do evangelho. Se tivessem certamente a cooperação de João Marcos junto a eles na primeira viagem missionária, como o avanço do evangelho poderia ter sido ainda maior. Mas João Marcos acabou então desistindo disto. Paulo então pode estar preocupado com a igreja de Cristo e com a propagação do evangelho de Deus. Ele não quer alguém que naquela ocasião poderia ser algum tipo de tropeço e obstáculo para isso. Então ele está preocupado com algo que é sobremodo elevado. Mas nós veremos, irmãos, ele não despreza absolutamente João Marcos como se fosse alguém inútil. Nós veremos isto. Mas o que nos leva a imaginarmos que a postura de Paulo foi a postura considerada por Cristo, por meio da igreja, como a postura adequada. Porque quando nós caminharmos, irmãos, pelo livro de Atos, nós não veremos mais Barnabé ser mencionado no livro de Atos. Isso não significa que ele teve um ministério que não foi frutífero. Não é esse o ponto. Mas nós veremos o foco sendo dado em Paulo junto a Silas na segunda viagem missionária. Mas, além disto, há uma confirmação que nos é dada por meio da igreja de Antioquia. Porque o versículo de número 40 nos diz assim: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, como? Encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Nada é dito sobre isto desta maneira sobre Barnabé e Marcos, mas sobre Paulo é dito. Eles foram encomendados por quem? Pelos irmãos. De onde? Da igreja, a graça do Senhor. Para fazer o quê? Para fazer aquela obra. Paulo, então, irmãos, é considerado pela igreja como aquele que é enviado, como aquele a quem eles vão abraçar a posição. E eles confirmam a postura de Paulo e confirmam o envolvimento de Paulo junto a Silas para esse trabalho que fora confiado a este homem. Então, o que nos parece indicar o texto é que a postura de Paulo foi a postura mais adequada. Talvez Barnabé cedesse, desse muito espaço ao seu coração pronto para receber aquela altura. E é possível que isso também seja motivado pelo seu apego afetivo, pelo fato do próprio João Marcos ser o seu primo. É possível. Mas o fato é, irmãos, que parece-nos que a igreja, ela abraça o próprio Paulo a esta altura. A divergência surgiu, o problema aconteceu, eles se dividem e são encaminhados. Então, voltando, irmãos, para a questão da inimizade e problemas, estejamos prontos, irmãos, porque isso de fato pode acontecer. Isso pode acontecer entre os mais piedosos. Mas nós, irmãos, precisamos estar atentos a isso e dispostos a, de todas as formas, não negociando a verdade, mas em nome do amor fraternal e em nome da comunhão e unidade da igreja, prontos e dispostos a lutarmos contra qualquer sentimento faccioso, qualquer pensamento e disposição de dividir a igreja de Cristo. Em nos separarmos de forma pecaminosa daqueles que são nossos irmãos em Cristo, por razões pequenas, por problemas secundários, por coisas que não deveriam de forma alguma nos levar a separarmos-nos de alguém. Há coisas que podem nos levar. Erros doutrinários graves, heresias absolutamente contrárias à verdade do Senhor, pessoas que querem promover a impiedade no meio do povo, aí sim, nós vamos nos afastar.
Porque essa pessoa quer me levar para o fundo do poço junto a ela, para mergulhar em meio ao erro, ao pecado, à heresia e tudo mais. Isso pode, irmãos, ser um motivo justo para nos separarmos de fato. Mas por vezes pode acontecer que de não bater um ponto teológico ou prático no meio da igreja, entre presbíteros e pastores, e chegar então à conclusão amigável. E muitas vezes acontece. Eu vou seguir em frente. E a pessoa vai então para um outro trabalho, servir a igreja de Cristo em um outro lugar. E as coisas caminham bem. Para a prosperidade e o bem das igrejas em particular. E para o avanço do reino de Deus. Mas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nosso coração é muito disposto a entrarmos em inimizade, em problemas, em desavenças, por razões que não se justificam, e assim acabamos separando, dividindo a igreja de Cristo e causando assim muitos males e nenhum tipo de benefício. Quando nós olhamos, então, um caso do próprio Barnabé junto a Paulo, nós encontramos, e repito, homens piedosos entrando em divergências. Existiu, de fato, está aqui registrado, não podemos de forma alguma negar esta realidade do que foi promovido ali. Mas uma coisa nós precisamos aprender e entender também, irmãos, que por mais que eles tenham se separado, nós sabemos que eles não se tornaram inimigos. Eles não seguiram em frente nos seus trabalhos com os corações cheios de amargura um contra o outro. E como é que nós podemos falar algo desta natureza, irmãos? Por que nós podemos dizer isto? Porque é o que a palavra do nosso Senhor nos mostra. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 6. 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, eu vou ler a partir do verso 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Interessante. Ele está pleiteando aqui para que eles pudessem, então, em questões de receber algum recurso pelo trabalho feito, de ser acompanhado por uma mulher no que diz respeito ao matrimônio. E então, ele vai pleitear, ele vai lutar, mas não somente em favor dele. Ele vai falar em nome também de Barnabé. E é interessante, irmãos, nós vermos o apóstolo Paulo aqui, apesar da separação no passado, nenhum tipo de amargura no coração. Ele não está ali chateado, ele perdoou Barnabé. E certamente, irmãos, Barnabé o perdoou. Porque isso é fruto e uma evidência de um coração piedoso. De um coração que verdadeiramente conhece o Senhor. Podemos entrar em problemas e divergências, mas devemos estar prontos para perdoar uns aos outros, assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. O apóstolo Paulo e Barnabé nos são um exemplo disto. Mas também nós veremos que Paulo não estava considerando João Marcos como alguém completamente reprovado e permanentemente reprovado para a obra ministerial. Um exemplo disto é que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Mas não somente isto. Nós olhamos o que diz a palavra. Olha o que diz, irmãos, a palavra em Filemão. Filemão fica logo antes do livro de Hebreus. Filemão, versículo de número 24. Olha o que diz o apóstolo Paulo.
Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. O entendimento aqui é que é uma referência ao próprio João Marcos. Mas olha o que diz também o apóstolo Paulo ao final do seu ministério, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 11. Olha o que diz Paulo. E que passagem, irmãos, bela, e que ato gracioso de homens piedosos que se reconciliaram e caminham juntos. O apóstolo Paulo nos diz assim, a partir do versículo de número 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o. E veja, pois me é útil para o ministério. Quem? Marcos. Que Marcos é agora, irmãos? Útil para o ministério. O apóstolo Paulo não o reprova de todo, irmãos. Era como se Marcos tivesse de passar pela prova do tempo. E isso fica evidente. Ele é aprovado. Ele é um servo do Senhor. Naquela ocasião não estava apto. Mas agora, então, apto para o serviço, um cooperador de quem o apóstolo Paulo precisava na ocasião de grande necessidade. Quem ele quer? Ele não quer somente os livros, ele quer alguém que possa cooperar na obra junto a ele. Ele, Marcos, era muito útil para Paulo. Isso revela, irmãos, o coração perdoador de Paulo da falta e de alguém que não é duro assim como muitas pessoas imaginam. Alguém que está preocupado com a igreja do Senhor. Alguém que está disposto a receber nas fileiras do Evangelho aquele que um dia o abandonou. Demas o abandonou. João Marcos o abandonou. Mas agora voltou. E está junto a ele. Isso revela, irmãos, que há perdão. Há perdão da parte do próprio Paulo ao próprio Marcos. Há perdão, certamente, da parte de João Marcos para o próprio apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, era alguém que ensina esta realidade. Alguém que não somente vive, mas ensinou isto. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, verso de número 32, o apóstolo Paulo nos diz, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Como precisamos, irmãos, praticar e aplicar isso na nossa própria vida. Se alguém te ofender, irmão, se alguém pecar contra ti, irmão, se alguém fizer algo que é triste, que lhe aborreça, nós devemos estar prontos, atendo os frutos verdadeiros de um verdadeiro abandono e arrependimento, a perdoarmos e recebermos aquele que um dia pecou contra nós, aqueles que um dia falharam contra nós, podem ser muito úteis para nós na nossa caminhada. Podem ser muito necessários para o nosso progresso no Evangelho. Podem ser muito necessários para o avanço e obra do nosso Deus neste mundo. Não podemos ser tão flexíveis a ponto de receber qualquer pessoa de qualquer jeito. Nem podemos ser tão duros a ponto de rejeitarmos e desprezarmos de uma vez por todas aqueles que uma vez faltaram conosco. Devemos seguir o exemplo de Paulo, de Barnabé, de Marcos. Devemos seguir o exemplo de Cristo, que certamente sempre esteve pronto para perdoar aqueles que até mesmo na sua vida e na caminhada do ministério de Cristo traíram, pecaram contra Ele. Mas Ele conduz no ministério e no serviço à sua igreja. Veja que coisa impressionante, irmãos. Paulo reflete na sua vida e no seu coração aquilo que é encontrado na pessoa do seu Salvador. Paulo, então, irmãos, em meio a tudo isso, o que acontece? Veja que coisa impressionante, irmãos. Estamos falando sobre um problema que surgiu, um problema real, faltas,
inimizade ali, naquela ocasião, briga, rixa, que acabou sendo e acontecendo entre eles. Pode ter e há, certamente, algum tipo de animosidade e pecado envolvido em tudo isto. Eram homens, como todos nós também o somos, irmãos. Mas é impressionante vermos que a igreja ali de Antioquia pega Paulo junto a Silas e diz, olha, vocês estão encomendados à graça do Senhor para seguir com a obra. Sigam. Eles seguem. Encomendados a quê, irmãos? Encomendados à graça de Deus, para a obra que estava diante deles. O que isso nos mostra, irmãos? Que aqueles homens piedosos que falharam precisavam, então, da graça de Deus para seguir em frente com o ministério. Eles seguem em frente com o ministério, irmãos. E a graça do Senhor sustentou e fez com que a obra de Deus avançasse. Paulo e Silas avançam na obra do Senhor e fazem então com que a igreja de Cristo seja mais expandida através não somente da confirmação, mas também através da proclamação do Evangelho, mas não somente, irmãos, Paulo e Silas. Temos agora Barnabé e Marcos. Como assim, pastor? Irmãos, o pecado e a falta, a inimizade e a briga que teve deles pode não ser justificada, dependendo da interpretação que tivermos. Contudo, a providência de Deus usou aquela ocasião para o avanço do reino. Eram 2, Paulo e Barnabé. Agora são 4. 2 duplas de homens chamados por Deus, capacitados pelo Senhor, propagando o Evangelho e confirmando as igrejas. Isso justifica, irmãos, qualquer coisa e falta dos homens de forma nenhuma. Não podemos pensar, eu vou fazer o que é errado e o que é mal, porque o Senhor tem seus propósitos. Não, irmãos. Mas o Senhor havia decretado um plano, que era diferente do plano de Paulo e Barnabé. Paulo queria, vamos Barnabé comigo. O Senhor disse, não, tu vai com Silas. Paulo, Barnabé, vou então com você, Paulo, mas vamos levar também João Marcos. O Senhor decretou na eternidade, não, haverá de ir Barnabé somente junto a Marcos na obra. E haveriam então de servir a Cristo e fazer o nome e a glória de Deus conhecido por meio da propagação do Evangelho. Que modo impressionante, irmãos, o modo que o nosso Deus conduz todas estas coisas, tendo em vista o avanço do seu reino, tendo em vista a edificação do corpo de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui, irmãos, nós vemos o Senhor fazendo isso, com a sua providência, que, como eu gosto de mencionar, é sempre santa, sábia e poderosa. Ele tem os seus propósitos, irmãos. Ele não deixa que os seus planos, os seus propósitos, eles sejam frustrados. As nossas divergências, as nossas discussões e muitas vezes separações podem ser uma manifestação daquilo que Deus quer. Muitas vezes o Senhor divide para que a obra possa avançar. Muitas vezes o Senhor separa para que a igreja de Cristo possa continuar a crescer neste mundo. E é o Senhor quem faz isto. Não usamos meios pecaminosos. Não usamos formas erradas para isto. Não seremos os promotores da divergência e da inimizade. De forma nenhuma o poderemos ser, irmãos. Mas o Senhor, Ele tem os seus propósitos que são eternos. E ali, irmãos, nós vemos esses homens sendo espalhados para fazer aquilo que o Senhor os havia separado antes para fazer. Que maravilha, irmãos, nós contemplarmos isto. E então nós veremos, a partir da próxima exposição, como o Evangelho de Deus, ele começa então a se confirmar e chega a lugares onde antes ainda não havia chegado. Tudo isso porque, apesar de nós, o Senhor Deus faz avançar a sua obra. O Senhor, então, sendo responsável pela condução da obra e o avanço do seu reino, em conduzindo-os e espalhando-os, e eles seguiram, então, determinados a fazer aquilo que foram chamados para fazer.
E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Sabemos que Deus é aquele que conduz tudo e que faz a sua obra avançar apesar de nós. Mas nós devemos ser aqueles que se empenham e que estão dispostos a servir a Igreja de Deus, apesar dos obstáculos que tem na nossa frente, a fim de fazermos o nome do nosso Deus conhecido neste mundo, a fim de que o nome de Deus seja espalhado por toda a terra, como as águas cobrem o mar. E essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor Deus, irmãos, nos dê a graça de caminharmos segundo a vontade do Senhor, não em desavenças, não em rixas, não em inimizade, de forma nenhuma, mas no temor do Senhor, e prontos para nos adequarmos sempre àquilo que é a sua vontade, que é expressa nas letras da sua palavra e na sua providência, no tempo e no espaço. O Senhor é aquele que revelará a sua vontade para nossas vidas, mas sempre levará a cabo, e tudo então no final redundará na glória do seu nome, no bem do seu povo e na expansão do reino do nosso Deus. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela graça de podermos ouvir a exposição da tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres piedosos, a nunca sermos rixosos, a nunca provocarmos e promovermos contendas, a sermos, ó Deus, homens e mulheres prontos para sermos firmes na ocasião que tivermos de ser firmes, para sermos amorosos e graciosos, prontos para receber, perdoar e encorajar quando apropriado é. Ó Deus, e faz-nos servos úteis na tua casa, Senhor. Ajuda-nos a conformarmos-nos à tua vontade, a entendermos que nossos planos muitas vezes não são os teus planos, e a seguirmos, ó Deus, fazendo a tua vontade, onde o Senhor quer nos colocar, onde o Senhor nos puser para servir a ti. Que essa seja uma realidade experimentada por mim em meu coração no serviço à tua igreja, por todos os teus ministros espalhados na terra, por todos os teus servos aqui, que possamos, ó Deus, nos conformar à tua vontade e nos alegrarmos com ela, e a seguirmos em frente, dispostos a servir ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Abençoa, Pai, e faz a tua obra avançar, salva os perdidos, confirma a cada um de nós que te conhecemos na tua casa, na tua igreja, na tua verdade, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. É o que te pedimos em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.